Jesus está voltando. O que isso gera no teu coração? Alegria, tristeza ou dúvida? Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos, como é bom nós estarmos juntos mais um dia para estudar mais e mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Pedro. Estamos aí chegando aos últimos momentos, né? Teremos depois desta mais uma lição falando acerca da carta de Pedro. Depois nós vamos estudar uma lição acerca de Judas e vamos dando continuidade aí às cartas no Novo Testamento. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar o capítulo de número 3, né, do versículo 1 até o versículo de número 9. Então, corre lá, pega a tua caneta, teu lápis, o teu caderno, a tua Bíblia e vamos juntos nos deleitar na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9, diz assim: Esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos. E em ambas eu já tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem. Fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos as palavras do Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar. E se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como desde o primeiro dia da criação. Eles esquecem deliberadamente este fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem, e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água, Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos pela vida, pela tua misericórdia e graça que é derramada sobre nós. E nós pedimos neste dia que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando entendimento da tua palavra e iluminando para que possamos compreender a tua vontade e o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós estivemos estudando acerca dos falsos mestres, o caráter ou a falta de caráter deles e as características da forma com que eles vivem, né, e a sua mensagem um tanto quanto contaminada para tentar justificar então as suas práticas terríveis. E o problema que se apresenta então agora a partir do capítulo 3 é um problema que desde a antiguidade já surge e hoje também nós continuamos tendo, que são discussões ou ideias ou visões acerca da segunda vinda de Cristo. Qual é a tua visão acerca da segunda vinda de Cristo? Você acredita que ele já está às portas, está retornando para buscar a sua igreja? Você acredita que essa ideia é uma mentira, uma falácia? Qual é a tua visão? Só para os amados entenderem, queridos, nos dias atuais têm surgido muitas ideias que já vêm de um longo tempo, outras ideias um pouco mais recentes, que colocam em xeque a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Por exemplo, nós temos uma corrente de estudo teológica chamada universalismo, que de uma maneira bem simples e resumida, entende que todos, no final das contas, serão salvos. Então você
pode viver a vida do jeito que você quiser, né? E é bem parecida com a ideia de que esses falsos mestres ensinavam aqui neste texto que Pedro está combatendo. Pedro, ele exemplifica que eles pregavam isso justamente para atestar ou para justificar a sua vida carnal, os seus pecados e as suas práticas de carnalidade. Porque se no final das contas o Senhor vai salvar a todos, então nada justifica eu viver uma vida piedosa e de santificação. Pelo contrário, eu posso viver de qualquer jeito. Uma outra corrente que ela foi manifesta aí, principalmente, né, um exponencial dessa corrente teológica, Jürgen Moltmann, tem um livro dele que é bem interessante, algumas ideias são interessantes para mim, outras eu não concordo, mas que é um livro sobre a teologia da esperança, e ele apresenta uma teologia acerca do horizonte utópico, né, abordando que o retorno de Cristo seria apenas uma utopia, algo falado que viria a acontecer, mas não de uma forma real, mas para motivar as pessoas a viverem uma vida mais piedosa. Então, o sentido do horizonte utópico seria esse: Jesus na prática não voltaria, né? Mas seria uma ideia utópica para que as pessoas então tivessem uma melhor caminhada ou zelassem, preocupados com o retorno de Cristo. Na prática, queridos, para mim, ao meu ver, diante da minha interpretação da palavra de Deus, ambas pecam em vários aspectos. Nós não vamos falar especificamente sobre cada uma dessas teorias, dessas teologias, mas Pedro, ele aborda aqui e faz uma defesa muito clara acerca da fé da igreja primitiva, dele, no retorno de Cristo, na segunda vinda de Cristo. E nesse sentido, eu quero basear o estudo deste dia justamente nessa preocupação em dizer, olha, Jesus vai voltar. E com isso, queridos, automaticamente nós vamos contestando cada uma dessas ideias contrárias ao retorno real de Cristo, ou um retorno para buscar a sua igreja santificada, né? Entendendo que há condenação sim, não são todos que serão salvos. Então nós vamos abordando. Se você tiver maior curiosidade para saber, nós temos muitos artigos aí na internet, não nossos, mas que falam acerca do universalismo e acerca dessas ideias, né? De utopia, de um retorno utópico de Cristo. De antemão, queridos, tome muito cuidado porque se faz muito tentador nós temos ideias que corroboram para vivermos a vida do jeito que está, para que não haja uma mudança de vida. Mas que a tua base de fé continue sendo as Escrituras. Nós, como bons presbiterianos, temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. E é a ela que nós vamos recorrer. Para mim não importa se o pregador fulano de tal diz isso ou aquilo outro, o que importa é a palavra de Deus. E nós ouvimos sim, temos o coração aberto para reflexão, para raciocinar, para pensar, mas a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. E não a mensagem do pregador fulano de tal, XYZ, porque ele é famoso ou deixa de ser. Então que você também não seja guiado pela fama dos pregadores, mas seja guiado pela palavra de Deus. Eu quero te chamar a olhar para ela neste momento, para alguns pontos que Pedro nos apresenta. Então nós olhamos aqui do versículo 1 a 4, verso 1 diz assim: esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos. Então note que aqui ele destina as cartas, as duas cartas de Pedro, provavelmente são para os mesmos ouvintes, né? Por isso ele relembra, olha, aqui é a segunda carta, então já teve a primeira e agora a segunda. E em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem. Ou seja, aquela preocupação doutrinária de Pedro, né? Fazendo referência à própria ordem que Cristo deu a ele antes de ser assunto aos céus, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então esse coração pastoral do apóstolo Pedro, ele fica muito evidente aqui, onde ele se preocupa com os irmãos e em duas ocasiões, em duas cartas, ele relembra aos irmãos assuntos relevantes da fé cristã, né? E apresenta então a sua teologia. Fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos as palavras do nosso Senhor e Salvador. E aqui ele começa justamente a defesa de fé como base, primeiro, os profetas,
Então ele já começa a trazer a carga do Antigo Testamento para dizer, olha, o que esse povo está ensinando, qual é a base? A minha base de ensino são os profetas e a minha vivência com o próprio Cristo, juntamente com os demais apóstolos. Em primeiro lugar, versículo 3, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde ele está? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. O que é interessante nós notarmos que os falsos mestres da época de Pedro, a grande afirmação deles era uma afirmação de negação da palavra de Deus. Ao invés deles se submeterem à palavra de Deus e acreditarem na segunda vinda de Cristo, eles simplesmente negavam totalmente aquilo que as Escrituras, os profetas declararam acerca de Cristo. Até as palavras dos apóstolos, simplesmente eles negavam. Então note que este é um recurso muito atual ainda, né? O recurso da negação. As pessoas simplesmente fazem a sua teologia, fazem os seus discursos, fazem as suas mensagens e pregações, simplesmente negando a palavra de Deus. E, infelizmente, muitos caem nesse engodo porque não tem não é questão de ter capacidade, né? Não seria essa a melhor expressão, não ter capacidade, mas não tem essa disposição de questionar os ensinos à luz da palavra de Deus. Questione sempre, querido. Não como uma pessoa simplesmente chata ou isso ou aquilo, mas como aquele que zela pela palavra de Deus. Então vai estudar a Bíblia, não questione por questionar, mas questione à luz das Escrituras. Né? E eles simplesmente negavam. E qual era o resultado disso? Ridicularizavam as pessoas que acreditavam na sã doutrina. Se levantavam escarnecendo, falando mal, tirando sarro, e continuavam tendo as suas práticas deturpadoras. E além de tudo isso, incentivavam pessoas a viver nessa realidade, o que nós já vimos na lição passada, que eles desviavam pessoas da fé, ou seja, incentivavam as pessoas a voltarem aos pecados antigos, às antigas práticas, e fazendo com que eles então se afastassem da caminhada com Cristo. E nesse sentido, diante destes argumentos de negação, né, que negavam essa responsabilidade futura, que negavam a vinda de Cristo, produzindo então uma caminhada sem preocupação nenhuma com o futuro, onde você podia viver de acordo com a sua própria carne, os seus desejos, são combatidos esses argumentos por Pedro, apresentando algumas questões. Pedro fala desse despertar, onde a igreja precisava acordar, e nós, no decorrer deste estudo, vamos estar apresentando algumas dessas questões de defesa de fé e defesa da segunda vinda de Cristo. Agora note, queridos, que estes 4 primeiros versículos, eles têm uma dinâmica. Primeiro momento, Pedro apresenta a necessidade de esclarecimento, ou seja, a igreja a que Pedro se refere acreditava ainda na segunda vinda de Cristo. Então ele declara, olha, nós precisamos apenas relembrar, esclarecer esta questão acerca da segunda vinda de Cristo. Depois nós vemos ele acerca dos escárnios e das ações dessas pessoas, desses falsos mestres, e que não devem ser uma surpresa. Isso é muito interessante. Os cristãos, olha, se preparem porque vão aparecer pessoas deste tipo. Pedro coloca que eles também atuariam nos últimos dias. Essa expressão aqui, ela faz referência a um período de tempo que compreende o período pós-ascensão de Cristo, então, o momento que Jesus ressuscita e é assunto aos céus, até o período da segunda vinda de Cristo. Então, quando a palavra de Deus no Novo Testamento se refere aos últimos dias, ou aos últimos tempos, é justamente referência a um período indeterminado, mas que compreende esse período que antecede a segunda vinda de Cristo. Não significa que dali 2 dias o Senhor Jesus já vai voltar, tanto que Pedro coloca essa afirmação clássica, né? Que para Jesus, para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele não está pautado pelo nosso tempo terreno. Então, últimos dias
faz referência a um tempo que nós não compreendemos, né, a sua totalidade no sentido, aliás, a sua dinamicidade, mas na sua totalidade compreende este período que nós estamos vivendo até que o Senhor Jesus volte. Então eles vão aparecer e eles vão atuar nesses últimos tempos. E a marca que Pedro coloca aqui dos escarnecedores, novamente tem a ver com a imoralidade. Então quando ele fala acerca das suas paixões, ou andando de acordo com a sua vontade, né, aqui no versículo de número 3, nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar. Ou em outras expressões, andando segundo as suas paixões. Não fala apenas de fazer mal às pessoas, mas dessa vida imoral, essa vida de prostituição, essa vida de corrupção, de escárnios, uma vida baseada em todas as obras da carne, né, e não na dependência do Espírito Santo. Em contrapartida aos falsos mestres que negam a volta de Cristo e, portanto, vivem a sua vida de carnalidade, nós temos aqui os verdadeiros cristãos vivendo uma vida de piedade, de transformação, de dependência de Cristo, tendo em vista o retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Então note como há um antagonismo entre as práticas. Mas o que é mais difícil de nós entendermos e aceitarmos é que justamente esses falsos mestres, ao invés de simplesmente criarem suas doutrinas, eles estavam tentando arregimentar pessoas da própria igreja. E é isso que nós temos visto hoje. E infelizmente esse tipo de estudo ganha o coração de multidões, de pessoas que não querem negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, de pessoas que não querem viver uma vida piedosa, pelo contrário, querem como um desencargo de consciência dizer que vivem com Cristo, mas as suas práticas continuam as mesmas. E no verso 4, continuando a argumentação destes, eles declaram então que Jesus havia prometido voltar, mas eles questionam, onde está ele? Não virá nunca? E eles usam o argumento de que tudo está permanecendo exatamente como era desde o primeiro dia da criação. É muito importante nós notarmos e gravarmos isso, porque o argumento de Pedro justamente vai em cima dessa questão. Eles dizem que tudo permanece a mesma coisa depois que Deus criou, né, todas as coisas, mas Pedro prova através da palavra de Deus que não é assim que funciona. E os argumentos de Pedro acerca da segunda vinda de Cristo são 4, e são estes: a Escritura, a história, o caráter de Deus e a eternidade. 4 argumentos plausíveis, baseados na própria palavra, para mostrar que Jesus voltará. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se for necessário, você pause o vídeo, volte novamente, porque esses argumentos são muito importantes para fortalecer a nossa fé e crermos a cada dia mais que o Senhor em breve voltará. Não um futuro utópico apenas, de uma ideia ilusória, e que ele não vai voltar, mas só para trazer um afago, uma esperança para o nosso coração. Não, ele vai voltar literalmente. E ele vai buscar aqueles que o servem de coração, aqueles que ele escolheu, chamou, transformou, regenerou, e não simplesmente a todos. Por isso, queridos, nós não merecemos, mas pela graça de Cristo somos salvos, mediante a fé. E aquele que crê no Senhor tem a sua vida transformada. Persevere até o dia que o Senhor virá nos buscar como igreja gloriosa. Quando Pedro ele aborda o primeiro argumento das Escrituras, ele apresenta a partir do versículo de número 2, duas verdades, né, acerca do ensinamento que ele tem trazido. A primeira base verdadeira são os profetas e a segunda, o ensino dos apóstolos, que faz referência à vivência que eles tiveram com o próprio Cristo. Quando ele fala do Antigo Testamento, dos profetas, ele traz em voga justamente as predições ou aquilo que o próprio Deus revelou aos profetas acerca do tempo de julgamento, da segunda vinda de Cristo, que viriam então para buscar aqueles que foram transformados e remidos. Eu quero deixar aqui 2 textos para você ler posteriormente e colocar aí no teu estudo para que você possa se aprofundar nesta base bíblica do Antigo Testamento. O primeiro deles, então, é Isaías capítulo 66, verso 15 e 16. Isaías 66, 15 e 16. E o segundo, Malaquias 4,
do versículo 1 ao 3. Então, Malaquias 4, de 1 a 3. Então ele apresenta o argumento de defesa do Antigo Testamento, baseado nos profetas, e no Novo Testamento, então, é um mandamento do próprio Cristo, dado por intermédio dos apóstolos. E é interessante, queridos, que 23 dos 27 livros do Novo Testamento abordam, de uma forma ou de outra, a segunda vinda de Cristo. Então, olha como isso atesta, querido, para a nossa vida, a plena convicção de que Cristo vai voltar, derrubando justamente esse argumento, de que seria apenas uma ideia utópica. Se a realidade do retorno de Cristo fosse apenas utopia, você acha mesmo que tantas pessoas teriam essa revelação, teriam essa ministração, e o próprio Cristo falaria acerca disso, e nós temos aqui muitos textos para reafirmar esta questão. Nós vamos deixar estes textos elencados todos abaixo, você vai ver aparecendo aí na tela todos estes textos para que você possa, então, implementar o teu estudo e se aprofundar um pouquinho mais. Nós não vamos citar todos os textos oralmente, nem lê-los aqui, porque tomaria muito do nosso tempo. Eu sei que você tem muitos afazeres também, mas eu vou deixar estes textos aí, como você já está vendo, para que você possa aprofundar um pouquinho as tuas bases no Novo Testamento acerca da segunda vinda de Cristo. O próprio Cristo, Paulo, João, de Mateus a Apocalipse, nós temos o testemunho claro e real de que o Senhor em breve voltará. Este argumento é fundamental para Pedro, para convencer os irmãos da igreja de que esses argumentos contrários ao retorno de Cristo são mentirosos e uma doutrina deturpada que nos leva para longe da presença do Senhor. Mas o segundo argumento que Pedro se utiliza é justamente o argumento da história. Olha o que o versículo 5 nos diz. Eles esquecem deliberadamente este fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água Deus destruiu o mundo com poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Olha que interessante. Pedro ele fala, olha, a história já mostra essa realidade. Em contrapartida ao argumento dos falsos mestres, que era dizer que, de maneira geral, a história permanece intocada desde a criação, está tudo igual, Pedro prova, por A mais B, que não é essa a realidade. Apresentando quais argumentos? Primeiro, a criação. O Senhor ele cria todas as coisas sem a necessidade de uma matéria pré-existente. Ele simplesmente faz tudo existir pelo poder da sua palavra. É o que você vai poder conferir também lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Uma segunda questão, ele apresenta então no verso 6 a questão do dilúvio. Os falsos mestres esqueceram que o mundo do tempo de Adão e Eva e os seus descendentes e Noé pereceu por intermédio do dilúvio. Ou seja, a corrupção do gênero humano era terrível e o Senhor então envia um dilúvio. Noé com a sua família são salvos e ali nós temos os animais também sendo salvos ali na arca. E eles também se esqueceram dessa argumentação que Pedro traz aqui, dizendo, olha, não é bem assim, querido. Não é simplesmente você viver do jeito que você quer que está tudo certo. O Senhor ele interfere na história, trazendo juízo, trazendo condenação e absolvição para aqueles que ele assim deseja. E através desta palavra de Pedro, acerca do dilúvio como um julgamento para os hereges, ele também aponta para o futuro. Se já houve um julgamento no passado, podemos crer com grande convicção e certeza que haverá no futuro. Trazendo então um choque de realidade para esses falsos mestres que viviam segundo o seu bel prazer. Podemos entender, queridos, que o Antigo Testamento, que se refere a um dilúvio no passado, mas que aponta também para um julgamento futuro, traz esta realidade. Uma realidade onde nós precisamos dessa redenção que só Jesus
pode nos trazer. Com isso, Pedro, então, ele adverte as pessoas, né, acerca desse chamado de Deus, que Deus tem guardado o mundo para fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios, que é isso que nós vemos então no versículo de número 7. E nós podemos entender, queridos, que essa palavra então, destruição, não significa um aniquilamento. Aquilo que é físico será destruído, mas a alma do ímpio está destinada a enfrentar o sofrimento eterno. E isso é terrível, queridos. Então, essa segunda vinda, ou esse julgamento de destruição, não é simplesmente acabou, né? Destrói o físico, mas a alma então está condenada ao sofrimento eterno. No versículo de número 8, Pedro ele declara o seu terceiro argumento, a eternidade. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O julgamento de Deus ele virá no tempo certo, no tempo oportuno, de acordo com a sua soberana vontade. Não depende de nós, querido. É o Senhor que governa todas as coisas, que vai decidir quando será. Essa expressão é uma expressão que denota essa eternidade, né? Denota que o tempo da vinda ele é atemporal, ou seja, ele não está subordinado ao nosso tempo, à nossa contagem cronológica dos anos. Ou seja, o que pode para nós contabilizar 1000 anos, para o Senhor pode ser apenas um dia. E o objetivo de Pedro aqui não é fazer uma concatenação, como muitos querem somar as coisas, né? E períodos, e tentar descobrir as eras e todas as coisas, contabilizando, se um ano é como 1000 dias, então são 7.000 anos, e deve acontecer isso, né? 1000 chegarás, 2000 não passarás. Eu lembro de um ditado popular terrível que nas vésperas do ano 2000, aqueles que achavam que o fim dos tempos ia chegar no ano 2000, né? E chegou o ano 2000 e não foi neste tempo. Então há muitos que ficam tentando colocar isso, mas na prática, Pedro estava querendo dizer, o nosso Deus ele é eterno e ele tem o governo de todas as coisas e só ele sabe o dia do retorno do seu Filho, de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja. É o terceiro argumento, o argumento da eternidade. E finalmente, Pedro se utiliza de um quarto argumento, o caráter de Deus. Vamos então para o verso de número 9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Os argumentos de Pedro culminam justamente no caráter de Cristo e na sua bondade para com as pessoas. Não simplesmente olhando como muitos falavam naquela época, Deus se esqueceu, está sendo vagaroso, está sendo lento, né? Não, Pedro simplesmente, com muita convicção, ele diz, o Senhor não está sendo lento. Pelo contrário, ele está sendo misericordioso, amoroso, bondoso, porque ele está dando um tempo a mais para que ninguém se perca, para que as pessoas tenham a oportunidade. Por isso se faz tão necessário que nós intensificarmos as pregações, intensificarmos a evangelização, ministrarmos a vida das pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta verdade libertadora do Evangelho. A razão, portanto, da demora aparente do Senhor não é o esquecimento, mas a sua longanimidade, sua bondade, um Deus que tem paciência e ama as pessoas e exerce o seu longo ânimo para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Pedro aqui ele entende propositalmente a era da graça para que as pessoas tenham a ampla oportunidade de serem salvas. Eu quero finalizar contando-lhes uma história fictícia, mas que inicia-se então com Márcio, um rapaz então que nasceu em 1985 e com um avanço na sua época simultâneo entre tecnologia e doenças e enfermidades, principalmente como a AIDS, Márcio, que vivia uma vida de promiscuidade, baseada nos prazeres carnais, em prostituição, em festas, ele então se vê numa sinuca de bico diante dessas enfermidades e ele então procura um laboratório para fazer os seus exames de sangue
para saber se havia então contraído a doença chamada AIDS. Chega então o resultado e o seu resultado atesta soro positivo para HIV. Ele então entra em crise e a partir dessa notícia, né, recebida do laboratório, Márcio ele procura os seus pais, pede perdão para seu pai, para sua mãe, pelo trabalho que ele deu na sua vida, pede perdão para os seus irmãos, muda completamente as suas amizades, deixa aquelas amizades que o corromperam, começa uma nova caminhada dentro de uma igreja, buscando a presença do Senhor. Tem uma lista de pessoas que ele vai pedindo perdão, pessoas que ele ofendeu, pessoas que ele então acabou se relacionando. E nessas primeiras semanas que Márcio recebeu essa notícia, ele deu uma guinada na sua vida e a sua vida foi transformada, porque ele entendia que tinha apenas alguns meses de vida. Acontece que 30 dias depois dele ter tido esse primeiro resultado, o laboratório o chama para uma conversa. E nessa conversa, o responsável ali pelo setor pede desculpas ao Márcio, pede perdão, e ele diz que aquele resultado havia sido um erro de digitação. Ou seja, Márcio não era soro positivo para HIV. Ele fica muito feliz e ele sai dali e já marca uma festa, se embriaga, passa o dia todo se embriagando com os antigos amigos, regado a muita cachaça e muita prostituição. Isso mostra, queridos, a realidade que muitas vezes nós temos visto nesses dias de pandemia. Pessoas com medo, que têm buscado ao Senhor. Por que será que as pessoas fazem isso, queridos? Por que será que muitas vezes as pessoas só resolvem ter uma mudança de vida quando entendem que seus dias estão sendo abreviados? Que não seja assim conosco. Talvez você tenha chegado a Cristo por medo ou porque os seus dias são curtos ou por essa pandemia, mas que a tua motivação seja realinhada neste tempo. Busque o Senhor, porque é uma necessidade real, porque você precisa do Senhor. Não porque você vai morrer daqui 2 dias, 3, 10, 20, ou 2 anos, ou 30 anos, mas porque você entende o quanto nós somos necessitados da presença de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Nós temos a plena convicção de que o Senhor vai voltar em breve para buscar as nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que Teu Espírito continue falando, tocando os corações. Em nome de Jesus, aqueles que têm sido engodados, Senhor. Espírito Santo, têm sido enganados por doutrinas de, Deus, pessoas que estão vivendo longe do Senhor. Que o Senhor venha, Deus, trazendo a luz, venha mostrando a verdade da Tua palavra e despertando essas pessoas para a realidade do Teu Evangelho. Desperta a Tua igreja, Pai, desperta aquele que dorme, para que ele possa acordar para a realidade da salvação, para a realidade da vinda do Senhor, para buscar as nossas vidas. E eu quero declarar, Senhor, que nós aguardamos com grande expectativa o Teu retorno, Senhor. Que o Senhor nos use como igreja, com urgência, Pai, tendo o entendimento de que o Senhor está às portas para buscar a Tua igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar, querido, a curtir o nosso canal, a compartilhar, a ativar o sininho das notificações, para que você possa cada vez mais receber estas mensagens. E ore por nós, pela nossa vida, para que o Senhor continue nos capacitando nesta caminhada a sempre prover um alimento saudável para as nossas vidas, para a tua vida e para a vida de cada um daqueles que entrarem neste canal para assistir cada uma dessas ministrações. No mais, que você tenha uma ótima semana, cheia da presença do Senhor. Se você não tem acompanhado os nossos vídeos, aproveite nessa semana e faça um intensivo para você compreender a primeira e a segunda carta de Pedro, porque semana que vem nós estaremos finalizando o nosso último trecho, a partir do versículo 10 do capítulo 3 até o final. Então nós estaremos encerrando este estudo das cartas de Pedro. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor Jesus.